Fala galera, estamos começando mais um Papo de Arquibancada, o podcast da FEDESP, da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo, produzido pela Paralelo Multimídia. O Papo de Arquibancada ele faz parte do Educa FEDESP, da plataforma de cursos da FEDESP, que você pode acessar e desfrutar lá dos cursos que a gente vem oferecendo. Eu já convido vocês a seguir aí as redes sociais da FEDESP, @fedesp.oficial, em todas as redes sociais, e o FEDESP TV no YouTube, onde esse podcast vai ficar hospedado. Então estão todos convidados aí. Esse episódio ele é patrocinado pela Cagiva, pela Rainha e pela Topper. Fica aí o convite também para vocês conhecerem um pouquinho das marcas esportivas do esporte escolar. O episódio de hoje nós vamos começar a conversar com o José Martins. O José Martins, que é gestor esportivo e assessor educacional. Ele tem uma trajetória profissional com mais de 25 anos de experiência no ecossistema do esporte, experiências também na comunicação para projetos culturais e cinema, né? E também é membro da Associação Brasileira de Executivos de Futebol, a ABEX. A gente vai bater um papo um pouquinho sobre isso daí também, que eu tenho bastante curiosidade. E o Zé Martins ele ficou aí à frente por 15 anos da Portuguesa de Desportos e atualmente ele está no Marista como assessor, né, de atividades complementares e integral. Zé, é um prazerzaço ter você aqui. Se você quiser fazer as suas primeiras falas aí, apresentações, fica à vontade, Zé. Obrigado aí pela oportunidade. Primeiro agradecer, né? Agradecer o convite aí, né? Na sua pessoa, né? E também da federação. E é engraçado falar desses 25 anos, né? Porque eu falo 25 anos porque eu comecei com 14, né? Então eu comecei lá na Portuguesa aos 14 anos e que talvez no momento atual, né? Os jovens, né? Que estão aí estudando ainda, 14 anos nem todos ainda estão pensando nessa carreira profissional. Eu, por algum motivo da vida, né, fui iniciar aos 14 e agora, né, tenho essa trajetória. Então agradeço e vamos, né, bater esse papo, conversar. Dando os parabéns pela iniciativa, por esse projeto, né, que se inicia, e estamos aqui também, né, com toda a rede à disposição da federação. Show de bola, obrigado, Zé. Eu vou aproveitar então e já começar por aí. Você falou que você começou com 14 anos lá na Portuguesa, foi jogando? Eu tive uma passagem lá na Portuguesa com meus, sei lá, 15, 16 anos, quando eu jogava futebol. Cheguei a jogar acho que com juniores dele, por algum motivo, passei em alguma peneira lá e aí fiz alguns treinos com eles, mas foi bem rápido, coisa de, sei lá, 1 mês e meio no máximo. Você começou jogando, Zé? Então, eu brinco que foi uma tentativa de jogar, né? Então, acho que como todo jovem, né, a atividade esportiva começa, né, na escola e na época eu morava no bairro do Jaçanã, então a gente utilizava muito da rua, né? Então, jogava na rua e era sempre um movimento assim, tá tendo avaliação em tal clube, né? Então, a gente ia sempre buscando e eu tentei ali por alguns momentos na Portuguesa e joguei, vou dizer que eu estive na equipe, né, por um ano e pouquinho nesse sub-13, sub-14, mas aí o treinador da época, né, já sinalizava que eu, né, estaria ali com a carreira curta, e eu ouvi ali, né, algumas pessoas comentaram que tinha uma vaga de office boy, né, auxiliar de escritório, office boy no clube, e foi onde eu me candidatei, e acho que ali foi o grande momento de você, né, eu nem pensava que poderia trabalhar num clube esportivo, e foi quando acho que o meu primeiro sinal, assim, olha, trabalhar com esporte também é possível fora, né, fora do campo, fora da quadra, e comecei ali como office boy, e ao mesmo tempo eu era gandula do jogo, era meio que fazer tudo que estava ali à disposição, e nessa época eu fazia as inscrições, né, esse office boy era que fazia as inscrições de todo o departamento de esportes amadores, olímpicos e internos. Então eu ia lá na Germane Burchard, né? Tinha um prédio de várias federações ali, eu ia de andar em andar, fazendo inscrição desde do tênis, vôlei, enfim,
Mas acho que o mais legal ali naquela época era fazer a inscrição da bocha, né, dos atletas de bote e malha, e os atletas de bocha e malha eram acima de 70 anos, né? Então eu voltava com a carteirinha dos atletas de sêniores ali do clube. Show de bola. E é interessante a gente ver isso porque a gente tem uma tendência de achar que o esporte ele forma só o atleta, né? E você teve uma passagem relativamente curta, a minha foi mais curta ainda, a minha foi 1 mês e meio, você ficou 1 ano e meio no futebol, Sim. mas ela te impulsionou a encontrar uma carreira. E daí saiu, saiu a intenção em trabalhar com esporte de fato? Foi daí que surgiu esse interesse, Zé? Eu ainda estava dividido, né? Nessa época, eu sempre gostei muito da tecnologia, né? Da época que era programação, eu queria ir por esse caminho, mas ao mesmo tempo, eu digo ali, né? Essa carreira, essa trajetória, ela foi se alavancando com certa rapidez. Então, eu começo aos 14 e, né, ali office boy, depois auxiliar de escritório. Acho que com 17, 18 anos, eles já, né, me nomearam como encarregado. E eu lembro que na época o supervisor do setor, né, ele saiu e eu tinha bagagem para fazer ali, né, as demandas do setor, mas ainda não tinha a idade. Então, eles trouxeram, né, uma pessoa, assim, falou, Zé, trabalhem, né, aí em dupla e tal. E foi isso, assim. Aí, naquele momento, eu falei, poxa, eu acho que é um caminho a seguir, né? Mas ainda eu não fui para uma especialização, para uma formação. Então, eu fiquei ali nesse departamento até de 97 até 2005. E quando o clube transforma ali o projeto do futebol, eles trazem o futebol de salão, que era uma estratégia de formação ali, né? A iniciação seria pelo futsal, e eles transferem o futsal do setor de esportes olímpicos internos, né, desse departamento, para integrar ao futebol, né, como um departamento de futebol único. E aí eu vou como o responsável do futsal e nessa época, né, concomitantemente ali nesse período, o clube tem uma parceria com a Uninove, né, que tinha uma pós-graduação em gestão esportiva. Eu ainda lembro que né, acho que a liderança era do professor Georgios, e o clube nessa parceria recebe, ele abre as portas, né, para os estudantes de educação física e recebe ali 5 bolsas da gestão esportiva. E aí, nesse momento, eu encontro essa oportunidade também da formação, né, acadêmica, e aí é o que alavanca a profissão. Eu vou para encarregado de futebol de base, depois supervisor, até chegar, né, no futebol profissional, que é essa trajetória aí de 97 a 2016, chegando ali a gente chamava de supervisor de futebol, mas era uma gerência administrativa, né, parte contratual, enfim, e é onde eu já não desisto mais, né, falei, aqui é meu caminho. E o esporte, ele é encantador, né, seja na formação dos atletas, na base, né, mas também no profissional, né, lógico, com suas diferenças, seus objetivos diferentes, mas foi uma oportunidade que eu digo hoje, né, o esporte transforma vidas, e talvez, né, a minha vida não seria a mesma se eu não tivesse esse contato com o esporte lá aos 14 anos. É muito recorrente ouvir isso, que a vida foi transformada a partir do esporte e tem sido cada vez mais comum escutar que não foi necessariamente como atleta, né? Obviamente, aqueles que trabalham com esporte em algum momento participaram, tiveram ali a sua vivência, às vezes não como atleta de ponta, mas é recorrente essa fala de que transforma vidas. E o Georges, ele vai ser nosso próximo convidado. O próximo episódio vai ser com o Georges. O Georges foi meu coordenador na Uniban. Eu comecei a trabalhar na educação física na Uniban assim que eu me formei. E ele era na verdade ele era o reitor, né, dos cursos de educação física e esportes lá da Uniban, e também lembro que ele teve uma passagem lá na Unip mesmo, é isso aí. Agora, eu sei que você tem ali o título de campeão brasileiro, não é isso? B e É isso. A2, isso aí foi na portuguesa também? Foi fazendo parte ali da gestão, é isso?
Isso. Eu acho que ali foi o auge, né? Entre acertos e erros, subidas e descidas, né? A gente brinca que, né? Eu tenho nessa caminhada tem um gestor esportivo que chama Felipe Ximenes, ele fala, né? Todo mundo fala das conquistas, mas não fala das derrotas, né? Então, se fosse falar do descurrículo, também tem alguns rebaixamentos, né? Mas assim, a portuguesa sempre teve muita força no futebol de base. Então, no futebol de base foram diversas conquistas, principalmente futebol de salão, né? Futebol de salão, por um tempo, a portuguesa liderava o ranking da Federação Paulista de Futebol, principalmente o que a gente chamava da categoria até o infanto, né? E aí no profissional, eu faço essa transição por volta de 2005, 2006, né? Numa mudança de gestão. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um contrato, eu errei ele 10 vezes, né? Porque eu não tive essa transição de formação, era um pouco senta na cadeira e vai embora. E aí a Federação Paulista foi muito ali com seus processos, eu sentei lá com a liderança do departamento de registro, ela me ensina a fazer um contrato, né? E aí é onde eu começo, lógico, eu digo fazer o contrato é a parte mais mecânica, né? Tinha um jurídico por trás que analisava essas cláusulas. E a gente chega, acho que o auge exatamente é esse campeão brasileiro da Série B em 2011, e acho que não ser só campeão, né? É um título com apenas 3 derrotas, né, num campeonato de 38 jogos. E a gente diz ali que é quando tudo deu certo, né? A sinergia dos primeiros meses ali de abril e maio já demonstravam que aquela equipe teria né, condição de subir. Era uma ideia, assim, tudo dava certo, desde da equipe de vestiário, né, a equipe ali de staff, a liderança ali do treinador, né, ainda na época não tinha essa nomenclatura ou essa liderança dos executivos de futebol, então ficava muito a cargo do treinador, e que na época foi o Jorginho, e que isso assim, foi muito lindo a conquista, tem vídeos, né, tem filmes sobre isso, e acho que da minha parte ali eu fazia a gerência administrativa e logística, né, então fazer logística por esse Brasil não é brincadeira, né, as malhas aéreas, dependendo numa série B, você pegar um asa de Arapiraca, assim, o desafio é bem grande, mas é muito recompensador quando há a conquista, né? Então, assim, você tem impulsionamento de carreira de quase todo mundo, você vê os torcedores, né, muito felizes com o trabalho feito, e que hoje, assim, né, parte desse grupo, tem gente hoje já como, tem o capitão desse time, né, que é o Marco Antônio, hoje é o gerente de futebol do clube. Você tem outros que foram para o caminho de ser agentes esportivos, tem gente voltando para a sala de aula, né, ou para o chão da escola, indo dar aula de educação física, e eu acho que isso é o que a gente carrega, né, enquanto trabalhar no bastidor do esporte, né, que as pessoas também vivam do esporte, mas também continuem, porque essa experiência de um atleta dentro de quadra, ela tem que ser, né, criada oportunidades para que continue, né, fora dela. E eu acho que enquanto país, enquanto clube esportivo, dizer para essas pessoas que, né, tem que ter uma continuidade, é uma experiência é uma bagagem muito grande para que eles, né, depois se desconectem do ambiente esportivo. É, a vida do atleta no esporte, ela é uma vida relativamente curta, né? O futebol, tirando o Cristiano Ronaldo, que não quer desistir de jogar em alto rendimento, é uma Exato. vida, vai, de 20 anos. Só que a vida, ela continua, né, depois dessa trajetória. Tem um filme, aproveitando que você eu sei que você gosta muito de filme, de cultura, tem um filme chamado Poder Além da Vida, não sei se você conhece. É um filme muito legal, ele fala sobre esporte, ele fala sobre filosofia, e o tema central do filme ali é justamente falar sobre a trajetória, né? A gente, quando nós estamos jogando, o nosso propósito, na grande maioria das vezes, é o título. A gente quer vencer, a gente quer pegar a medalha, a gente quer levantar o troféu.
mas esse filme ele retrata a trajetória. Ele fala quão importante é a construção da caminhada. E às vezes esse título ele não vem, mas você olha para a trajetória e você fala, puta, foi tão gratificante quanto ter ganhado. Foi tão tem tanto valor quanto ter ganhado. Então, eu acho que é mais ou menos isso que você passa na sua fala, de que o esporte ele traz benefícios para além ali das quatro linhas, né? Ele traz ali coisas que são muito favoráveis para a vida no pós-atleta, né? Ou até para aqueles que talvez não se desenvolveram como atletas, como no nosso caso, mas que foram ali para a gestão, para a prática do esporte e para a prática, né, da administrativa, né, de fazer talvez muitos documentos, muitos processos muito burocráticos, mas que também fazem parte e têm os seus méritos, né? Show de bola. Ô Zé, eu queria, um pouquinho antes de entrar na sua história no Marista, que você falasse um pouquinho da Bex, né? Eu sei que você está como membro, o que, que é a Bex, qual que é a contribuição. Ah, e se você puder também na sua fala, trazer um pouco, você comentou aí dos seus, que a gente vê as vitórias e ninguém, obviamente, vai declarar ali quais são as derrotas, mas na sua trajetória enquanto gestor, quais foram os maiores desafios? O que você encontrou no caminho que você falou, agora é uma pedra no caminho e eu preciso pensar ali como transpô-la, né? Então, a questão do desafio, né, mais especificamente ali do futebol e também eu acredito que conecte com outras, né, com outras modalidades, apesar que eu vejo que todas as outras ainda têm mais dificuldade por questões, né, da cultura, né, o futebol ainda tem um apoio, tem acesso, né, a investimento, a uma estrutura ainda muito melhor do que se a gente for comparar com outros esportes coletivos. Internamente, os grandes desafios para um clube associativo são as trocas de gestão e a descontinuidade de processos, né? Então, o que acontecia muito é, e a gente, escutando outros colegas de outros clubes, né? Você tem uma construção de processos, então começa, né, a estruturar, seja via sistemas, seja via processos internos, né, de contratação, seja eles quais forem, e numa mudança de diretoria, o que acontece muito, né, por influências às vezes políticas, ou peso de torcida, né, tem torcida que tem muita influência nessa modelo de gestão mais amadora, e acaba que se desconstrói tudo, né? Chega ao ponto de dizer assim, não, o que estava sendo feito agora, a gente apaga tudo e recomeça. E eu consegui enxergar isso no clube, né? Na Portuguesa, por ter ficado por 18 anos, né? Então, a cada 3 anos, se você tinha uma descontinuidade ou uma mudança, a gente já esperava, né? Tinha outros colegas, parceiros ali, já esperava assim, nossa, vai mudar tudo de novo, quase como um joguinho, né? Que você joga, perde a vida e recomeça da fase 1. Isso acho que, o grande dilema dos clubes, né? Que tem esse modelo associativo e que ainda mantém, né? Quase que uma gestão artesanal. Vejo hoje clubes, né, vão pegar Palmeiras, que ainda é associativo, mas que você vai ver processos internos já mais de uma gestão profissional. E eu acho que é nisso que aparece, né, e que tem o crescimento dessa figura do executivo de futebol, né, outros clubes já têm, né, um CEO, já tem uma estrutura administrativa pautada em pilares básicos ali, né, para uma gestão de continuidade, independente da mudança aí dessa presidência ou dessa diretoria. Então, esse sempre foi o desafio, né, e para que tivesse continuidade, né, é o que você falou assim, né, a gente sabia, pô, a gente chegou até certo ponto e não ganhou, se no outro ano tivesse aquela continuidade, com ainda mais potência, a gente alcançaria os objetivos. Mas aí vem uma mudança de diretoria que joga tudo por água abaixo, muda as pessoas, né? E como os processos não estão sólidos, tudo aquilo se dissolve também. É como se a história começasse de novo a cada 3 anos aí, né? Exatamente. É. E a Bex? Acho que aí entra a Bex, né? Que talvez venha para Isso. auxiliar nessas questões, talvez.
A Bex ela tem um início, e aí vai um pouco, né, com o que eu falei ali no início, né? O início da criação da Bex eu também era muito novo, né? Então eu participei das reuniões, mas digo muito mais como um componente participativo, né? Não tenho ali alguma ascensão de gestão com a turma, mas conheço porque por esses contatos, né, profissionais de estar no futebol, então as pessoas meio que todo mundo se fala, né? Porque contrata jogador de outro clube, precisa de dados, de informação, jogadores por empréstimo, enfim. A Bex vem com essa, vai, basicamente a missão maior é fortalecer a categoria enquanto importância nesse ecossistema do futebol, né? Então ela começa, se eu não me engano, já há uns 10, 15 anos atrás, provavelmente. Nessa saída, quando eu saio do futebol, eu me desligo, né? Não, porque eu não via sentido de estar ali para não trazer nenhuma contribuição, de estar junto, e também porque eu fui caminhar, né, para a cultura, para cinema, para comunicação, e aí quando eu volto assim a ter um contato mais próximo com o esporte, eu entendo, né, ali que voltar a fazer parte da Bex era uma situação fazer sentido até para colaborar, que é o que eu vejo. Hoje a Bex está muito sólida enquanto instituição e, né, tem, né, além de ter movimentos, né, assim, até de ética entre os clubes, né, a Bex, é, o que acontecia muitas vezes era eu contrato um jogador do outro clube ou vou atrás dele sem conversar com os representantes desse clube. Tem muita evolução no bastidor que é fruto desse movimento da Bex, né? Nem todos os executivos hoje de clubes são associados da Bex, mas já começa a ter alguns alinhamentos, né? E esse mercado, esse ecossistema se solidificar enquanto uma gestão profissional. Hoje a Bex, assim, acho que no principal movimento é que essa categoria seja reconhecida, né? Tem um projeto de lei hoje tramitando, né? E muito provavelmente a expectativa é que, né, dentro em breve, aí nos próximos anos, essa categoria, né, tenha esse reconhecimento também enquanto lei. E acho que o fortalecimento é muito em cima de resultados, né? O último ano, né? Nessa última reunião que teve eleição, faz agora 2, 3 dias, muitos dos representantes, né, e associados da Bex que hoje estão, né, nos seus clubes tiveram conquistas importantes, né, de acesso, seja da Série B para a Série A, da Série C para a Série B, né, e agora a Série A fechando. E então isso mostra, né, o quanto essa posição é importante, né, para que esse clube se torne, né, um clube com uma gestão eficaz, né? A conquista do título ela vai ser só de um sempre, né, nas séries, mas mostra que a grande maioria dos clubes, né, que tem esse profissional começam a se solidificar nos seus projetos, né, e não é só ele, mas essa é uma peça fundamental. E outros clubes que ainda têm uma certa resistência ou que têm uma gestão mais amadora, né, daquele diretor eleito, né, pelos associados, começa a ter, né, suas questões de queda ou de gestões, né, assim, preocupantes. E eu acho que esse é a missão ali da Bex, né, é colaborar com o ecossistema do futebol para que se torne, né, cada vez um local mais produtivo, de impacto social. O futebol tem, né, uma grande importância, né, na economia do país, e eu acho que esse é o caminho ali que a associação traz muita atualização, né? Traz muita atualização, traz consolidação e profissionalismo para a cena. Acho que fortalece a cena. Eu chego a pensar que se as outras modalidades pensassem da mesma forma, nós teríamos aí modalidades talvez um pouco mais consolidadas, assim como é o futebol. É óbvio que o futebol tem o seu apelo cultural, né? A gente ainda é o país do futebol, mas se as outras modalidades encarassem um pouquinho dessa forma de união de forças, nós teríamos aí talvez modalidades mais estruturadas, mais profissionais. Então a ideia da Bex é bastante interessante trazer para cá. E aí você veio do futebol, mudando aqui a página, você deu um salto aí do futebol, trabalhando com futebol de base, mas também com alto rendimento.
com a parte administrativa, né, com a parte de gestão, e você foi para o educacional, você chegou no Marista. E agora eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, né, de chegar num ambiente agora o foco é outro, né? O foco é formativo, passa pelo esporte não só como competição, mas como fomento, como incentivo, como formador do cidadão. Queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória aí, dessa transição para o educacional lá para o Marista. E o que você faz atualmente lá no Sim. Marista? É, então, essa trajetória, acho que é uma sementinha plantada. Eu sempre brinco que algumas pessoas, né, falam, às vezes a gente está numa conversa informal, falam alguma coisa e que aquilo às vezes vira uma sementinha né, que germina e que gera um fruto. Eu havia saído e estava ali, né? Você sempre tem ali consultas no futebol, só que o futebol acaba sendo um lugar que você tem que estar disposto a ser um peregrino, né? Tipo, mudar de cidade, às vezes está 4 meses num lugar, 5 meses no outro. Poucos são aqueles que têm o privilégio de ficar num clube por muito tempo, né? Principalmente nesses cargos de liderança, ou de gerência, ou de executivo de futebol. E por algum momento, né, eu falei, não sei se eu, até por questões particulares, eu falei, não é o momento de sair de São Paulo. E eu também estava muito olhando para esse impacto, né? Eu tenho muito olhado como propósito de vida o esporte como ferramenta para a transformação social, seja ele, né, na formação de base dos clubes esportivos. E aí um amigo falou, cara, tudo que você me fala tem muito característico do que acontece na escola, né? E acho que a sua bagagem enquanto nesse esporte, o esporte educacional é um lugar onde acontece isso, né? E eu sempre tive o dilema quando eu estive na base da Portuguesa é por que os clubes não fazem essa conexão com as escolas, né? Por que a gente apesar de estar ali, né, se você for consultar a lei, você tem, né, o esporte de lazer, o esporte educacional, o esporte de alto rendimento, numa ideia de que eles estejam interligados. E aí aparece, né, ali, né, essa oportunidade de me candidatar, e eu falei, pode ser uma oportunidade de ir para esse caminho, né, de olhar para o esporte educacional e trazer a minha colaboração, né, dessa caminhada. E quando eu faço a entrevista, eu me coloco à disposição nesse sentido, né, de trazer isso para o esporte educacional Marista. Marista é uma rede de escolas pagas e escolas sociais, né, tem mais de 95 colégios, e aí eu vi, né, que isso tem possibilidades e em cima disso um caminho, né, que eu vejo essa ideia conecta com o que o Marista se propõe, né, impactar o projeto de vida desses estudantes, e que o esporte é uma ferramenta estratégica, no esporte, a arte e a cultura, uma ferramenta estratégica para isso. Então, hoje estou aqui, né, como assessor educacional da Regional São Paulo. O Marista tem 6 regionais. A Regional São Paulo hoje é composta por 11 colégios pagos, né, e 7 colégios sociais. Nem todos chegam a ter o esporte, né, ali para educacional, né, até o ensino médio, porque algumas vão só até a escola infantil, mas tem um número assim muito legal de praticantes, né, de esportes. A gente tem Olimpíadas internas movimentando mais de 5, 6 mil estudantes. Temos as próprias atividades dos colégios, né? Aqui em São Paulo tem um colégio chamado Arquidiocesano, que tem talvez uma das maiores competições, né, de colégios particulares, que envolvem aqui diversos colégios durante 6, 7 meses. E muitos também participando, né, dos campeonatos e dos torneios da Federação do Desporto Escolar. E que aí eu chego, né, eu brinco assim, né, trazendo alguns elementos e provocando a turma. E o movimento nesses 2 anos e meio está bem legal, né? Já tem algumas conquistas assim que a gente consegue fazer junto com uma turma de coordenadores muito potente, né? De diversas regiões aqui de São Paulo, norte do Paraná. Até há pouco tempo os colégios de Brasília estavam nessa regional. E acho que o privilégio é esse, é de trabalhar com
né, com coordenadores potentes, então eu digo que é um caminho de ida e volta, né? O que eu tenho trazido enquanto bagagem também tenho aprendido demais aqui nesse ambiente. Show de bola. E aí, você, então, não é a frente que você administra, ela não é só do esporte, ela é esporte, cultura e social, é isso? Isso, é esporte, arte e cultura em todos os espaços, né? Então vamos pensar que são três braços, né? As unidades, em sua maioria, têm os núcleos de atividades complementares, né? Isso quase todos têm uma coordenação. E aí dentro do núcleo tem o braço esportivo, então todos os esportes, que o braço esportivo ainda é o mais forte. Aí você vai ter o braço artístico, que vai ter, né, artes cênicas, música, teatro, artes visuais, e ainda agora, né, um braço ainda se iniciando, mas de alguma maneira já se, né, tendo uma solidez, que é o braço da tecnologia, né? Que aí vem a robótica, a programação e é isso o que a gente tem, né? Como missão de desenvolver para alcançar, né? E oportunizar a todos esses estudantes o que ele se identifica, né? Porque o que a gente fala, né? Nem todos vão gostar de esporte, mas às vezes vão se conectar com a arte e vice-versa, mas também tem aqueles que vão para a área, né, da tecnologia, dos desafios, né, da inovação e é o que esse núcleo de atividades complementares, né, entrega. E acho que, né, de alguma maneira, a minha experiência de ter saído um pouco do esporte, trabalhado com cinema, com cultura, mesmo que na comunicação, traz aí esses elementos, né, acho que a gente se encontra, né, enquanto profissional e o Marista, né, se reformulando essa rede, né, o Marista começa em 2023 a unificação de todos os colégios no Brasil. E eu chego, né, juntamente com esse momento novo do Marista Brasil e, e que tem sido bem produtivo. Mas são três braços, não somente o do esporte, mas o esporte com certeza é o braço mais forte desse núcleo. E aí, falando, obviamente, do braço esportivo, eu queria que você trouxesse um pouquinho da experiência das Olimpíadas do Marista, né? Você falou que tem o Arco Diocesano tem a maior competição particular, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, mas eu sei também que o Marista tem a Olimpíada que integra ali os colégios de todo o Brasil, não é isso? É isso. Então, a gente tem, como acontecem, né, as unidades, principalmente os colégios que a gente chama, né, os colégios grandes em números, né, assim, mais de 1.000, mais de 2.000 estudantes, eles conseguem ter as suas Olimpíadas internas ou fazer o movimento na cidade, né? Então, as principais capitais, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, os colégios têm esse movimento. Aqui no Arquidiocesano e no Glória, que são dois colégios, um na Vila Mariana e um no Cambuci, eles têm as Olimpíadas propostas pelo colégio, né? Então, aqui no Arquidiocesano é a Oliarc e no Glória a Oli Glória. Eles convidam diversos colégios de São Paulo, então sejam eles particulares ou colégios públicos, né? E aí depende muito dos encaixes de categoria, modalidade. O Arquidiocesano começa essa Olimpíada talvez em março, em abril, e ela vai mais ou menos ali até setembro, né? E aí tem todas as categorias, assim, as coletivas, ginástica, natação, e talvez até eu esqueça, assim, porque são muitas modalidades, né? A gente tem hoje no mapa atual mais de 45 modalidades, né? Juntando todas as unidades e mais as linguagens artísticas. O movimento do último desse ano, acho que alcançou aqui no ARC 40, 45 colégios para uma Olimpíada de um colégio, né? E a Olimpíada Marista, ela é um movimento diferente, porque aí ela é só para colégios maristas. Então, o movimento que foi feito nesse ano foram etapas regionais, então esses 17 colégios de São Paulo jogam entre si, e aí tem né, as outras regionais que fazem esse movimento. Em média, a gente tem, né, por regional, a participação entre 900 a 1.200 estudantes.
né? E aí são modalidades coletivas e cada regional pode propor até 2 a 3 modalidades individuais. No nosso caso aqui, a gente fez as coletivas e fez judô, natação, vôlei de areia e ginástica, né? E aí o movimento do próximo ano, esse ano foi categoria sub-15, no próximo ano a ideia é que seja categoria do ensino médio, e a ideia é essa mesma proporção assim, regionalizada, então todos jogam entre si nas etapas regionais, e o diferente vai ser, né, no ano que vem, é que vai ter a etapa nacional em São Paulo, então provavelmente, né, os campeões do basquete, vôlei, handebol e futsal se encontrem, né, em São Paulo. Os jogos são sempre, em sua maioria, nas dependências do Marista mesmo, né, nas nossas quadras. Acho que o Marista tem um privilégio muito grande de investir muito em espaços esportivos. A gente tem colégios com 5, 6, 7 quadras, isso, né, se a gente for olhar para outras redes de educação, é um grande privilégio. Poucas vezes a gente precisa de espaços externos, e esse encontro promete ser ali, né, acho que o grande movimento da Olimpíada do ano que vem vai ter, né, sinalizar ali os campeões nacionais, e vamos ver como que tudo isso né, a gente já está nessa expectativa de organização, diversas reuniões, GTs acontecendo, e muito empolgado para esse grande movimento, né, do Marista no esporte. Zé, você sabe que a parceria entre o Marista e a FEDESP, ela está consolidada, e o que você precisar aí, tecnicamente, administrativamente, a gente está à disposição. Inclusive, eu até convido que a gente tente fazer algum tipo de parceria mais pontual, porque nós temos agora na FEDESP o ranking, eu não sei se eu cheguei a comentar com você em algum outro encontro, que nós estamos tabulando todas as competições que estão dentro da nossa janela ali do esporte escolar, né, da FEDESP. Então, tabulando resultados, tabulando participação, e isso tudo vai pontuando as escolas. Então, a gente consegue mapear no estado inteiro, a gente está falando de estado de São Paulo, mas a gente consegue mapear no estado inteiro qual município tem competição, a quantidade de participantes, as escolas mais premiadas. Então, a gente fez um Power BI que vai mostrando ali todos os gráficos de participação, de classificação, de pontuação, é bem bacana. E de repente, se for interessante, a gente incorpora os dados tanto do Arquidiocesano ou até da Copa Marista, embora seja brasileira, para vocês terem uma ideia da magnitude e fazer parte do calendário estadual do esporte escolar, já que é uma competição tão importante aqui para o estado, né, e para a comunidade de esporte escolar. Fica o convite. A gente já conversou sobre isso em algum outro momento, né? Mas resgatando agora na conversa, eu acredito que seja muito pertinente a gente conseguir alinhar aí essas estratégias, porque o Marista é uma marca muito forte, né, sobretudo no esporte escolar, e junto com a FEDESP eu acho que a gente só tem a crescer e aí consolidar cada vez mais o esporte escolar. Eu fico, acho que feliz, eu acho que é um movimento que a gente, né, vai se encontrar de alguma maneira, né, até quando a gente fez aquela primeira reunião, vamos conversar sobre isso com certeza. Eu só queria dizer, quando você fala que o Marista, né, tem essa força, eu também não conhecia antes de entrar aqui, né, mas acho que só um caso muito legal. Eu participei, né, fui lá como participante da COB Expo em 2023, e aí eu vi que a coisa, né, tipo, é bem forte nesse sentido. Tava o Diego Geleilati fazendo uma formação, né, sobre o basquete. Ele na época estava na seleção brasileira e no Flamengo, e ele fala que a carreira dele começa jogando na Oliarc, né, ele era de outro colégio, jogando na Oliarc, e falou o quanto as Olimpíadas, né, do Marista foram importantes para ele seguir essa carreira, tanto de treinador, como ele começa, né, ali nas escolas de educador, para chegar até, né, o Flamengo. E assim, a gente encontra também diversas vezes estudantes
que hoje são atletas ou são gestores esportivos, e eu acho que é isso, assim, é muito potente o que acontece aqui, não só aqui, mas acho que no esporte escolar como um todo, mas o Maestro, por ter uma rede grande, né, assim, de 90 e poucos colégios e uma estrutura esportiva privilegiada, isso fortalece, né, esse contato e essa oportunidade para os estudantes. Mas acho que é esse o caminho, assim, a força é bem grande e eu acho que o caminho a ser seguido, né, que nos falta é o encontro com todos os players aí desse sistema, né, é com a federação, é com todos os outros. Uma vez até te provoquei, né, eu acho que a gente tem que chegar no momento de ter um fórum do desporto escolar. A gente fez isso aqui no Marista, um fórum Marista de Esporte e Educação, que foi bem potente, mas eu acho que a gente pode por esse caminho e seria isso, né? Deixar os colégios maristas de portas abertas para que a gente faça movimentos para além da quadra, né? Como vocês estão fazendo aí as formações agora, né? Uma plataforma de formação para os educadores. Eu acho que a gente se fortalece juntos nesse caminho, assim, de dar oportunidade para os educadores e, consequentemente, eles vão, né, alcançar os estudantes. É isso. Esse podcast, inclusive, ele é fruto de parte dessa conversa que nós tivemos da nossa primeira conversa. A gente comentei que nós teríamos o Summit do Esporte Escolar na COB Expo de 2025. Fizemos, lançamos lá o Educa Fedesp, que é a plataforma. Em seguida, lançamos o podcast que a gente vem aí gravando desde então. E ano que vem, já falei isso em outras mídias aí, a gente vai aumentar o Summit do Esporte Escolar, a gente vai trazer aí talvez um fórum do Esporte Escolar paulista, justamente para que a gente tenha a apresentação das experiências gerais, inclusive do Marista, trazendo ali a sua fala, né, o seu protagonismo, mostrando os seus feitos e os resultados alcançados com as crianças. Que essa sua fala do Diego, né, que ele começou lá na Olimpíadas do Marista, a gente tem isso como slogan, né? O esporte começa na escola. Eu falo isso muitas vezes e eu realmente acredito nisso. É muito recorrente. Eu diria que 100% das vezes que a gente conversa com as pessoas falando aonde começou o esporte, a pessoa fala, pô, eu comecei lá na escola com meu professor de educação física, porque ele viu um potencial e falou, pô, você se destaca no futebol, você se destaca no atletismo, na ginástica, vem para cá, vamos experimentar, vamos participar de uma competição escolar, e dali a pessoa se desponta, vai para clube, e aí desenrola na modalidade. Mas isso é outra fala que é muito recorrente de que a pessoa começou na escola. E aí tem a importância, obviamente, do Marista nisso. E, de novo, acredito que faz todo sentido nós fortalecermos cada vez mais por todos os caminhos que são possíveis. Fazendo fórum, fazendo as competições, alcançando as crianças para que cada uma delas consiga se desenvolver aí e ter o seu protagonismo na sua vida, independente de se tornarem atletas ou não, né? Indo para tecnologia, ou indo para comunicação, indo para administração ou para outra área que talvez não tenha tanto a ver com o esporte ou com a cultura, não há problema nenhum, mas é muito importante que elas possam desfrutar do direito, né, que é delas, que é usufruir do esporte. Acho que a ideia era exatamente essa. Foi um papo bastante gratificante. Acho que é É isso. isso. Eu falei com um estudante aqui, uma vez a gente teve um bate-papo com os estudantes, e a pergunta que eu falo, né, e brinco com eles, é assim, qual é a profissão que não se encaixa no esporte, né? Até agora só me disseram que seria o astronauta, né? O astronauta talvez, e ainda vou ficar na dúvida de ter que pesquisar, não encaixaria com o esporte. Mas o direito, a administração, a engenharia, né? Se você for ver todas as, né, as profissões ali da medicina, o psicólogo, o médico, o fisioterapeuta, todos eles vão de alguma maneira, se quiserem, atuarem nesse ecossistema do esporte. E é por isso que eu, né, falo que toda a experiência, seja ela qual for, com toda a intenção profissional dos estudantes, né, de carreira, se for né, da vontade deles, elas vão se conectar com o esporte. E eu acho que isso aconteceu, né, na minha vida e acho que na de tantos outros. E com certeza a escola, né, ou a rua, né, ou o campinho de terra é o primeiro lugar onde eles vão ter o contato com o esporte
E o que a gente diz aqui é todos esses ambientes, né, todos esses espaços esportivos serão, né, um momento de que eles serão impactados, né? Então, o que a gente fala para os educadores maristas é que sejam, né, esses impactos sejam positivos, né? Porque a gente também tem experiências que às vezes não são positivas dentro dos espaços esportivos. E se a gente fizer isso enquanto escola, enquanto formação, né, com uma intenção de formação integral, a nosso objetivo está cumprido, porque depois os caminhos, né, aí vão ser os clubes, né, os centros esportivos. A gente tem aqui ao lado o Centro Olímpico, que é né, um centro Baita muito complexo. importante. E tem muitos estudantes já lá, né, que estão lá, e algumas vezes a gente fala, nossa, ele foi para o Centro Olímpico, né, e aí a equipe, né, esportiva aqui acaba perdendo ali, né, um pouco esse menino. Eu falei, essa acho que uma das principais conquistas, que o estudante, né, vá para esse caminho, se for da escolha dele, da família, e que a gente está aqui para ser, né, parte disso, não que a gente vai segurar, né, e tentar, não saia do colégio para a gente ganhar um campeonato esportivo. Acho que não é esse o objetivo do Marista, né, enquanto instituição, enquanto educação. O objetivo é que eles sejam impactados pelo esporte, arte e cultura, e que, se for, né, da vontade de seguir, né, alguma carreira profissional, que a gente tenha colaborado nessa formação. É isso. E eu acho que se não tem competição especial, não tem ainda. Já vai ter, mas o esporte também tem a sua importância, porque foi desenvolvido as esteiras para os astronautas poderem fazer o aeróbico lá nas cabines espaciais, tracionando eles para a esteira. Então já tem com alguma coisinha lá já. Show de Boa. bola. Zé, muito obrigado, foi um prazerzaço, espero que você tenha gostado. Eu já deixo aqui o convite para todo mundo que acompanhou, que curta o vídeo, que compartilhe, que acuse ali o sininho para você receber a notificação dos próximos episódios. Os episódios do Papo de Arquibancada, eles estão sendo publicados semanalmente no FEDESP TV, no YouTube. Então acompanha a gente, manda perguntas, comentários, que vai ser um prazerzaço envolver todos nessa trajetória aí. Zé, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer muito grande bater esse papo com você, foi muito gratificante. Rafael, obrigado. Eu acho que, né, não esquecer que o culpado disso tudo, né, e falei com ele agora há pouco, é o Murilo, coordenador lá do, né, do Colégio Brasília Sul. Acho que agradecer ele, eu falo, né, o que mais a gente tem de valor são essas conexões, né? Se o Murilo não tivesse feito, né, aquele movimento, né, de me apresentar a você, então agradeço, né, a você, ao William, todo o respeito, né, essa consideração, principalmente esse convite, e reforçar a Marista, né, de portas abertas, porque, né, a gente pudesse ser parceiro junto à federação, e seja com os espaços, seja, né, com os nossos profissionais. Aqui eu falo assim, né, aqui tem muita gente boa, mas tenho certeza que o encontro, né, de tanta gente boa no esporte escolar é o que vai fortalecer e fazer esse crescimento. Né, olhando para a experiência que eu tive no futebol, vejo ela também quase como, né, muito potente aqui no esporte escolar. A gente tem que se encontrar, bater papo, conversar, dizer dos nossos desafios e das nossas conquistas, porque essa aprendizagem coletiva, né, é o que nos vai nos levar a potencializar esse esporte e, consequentemente, impactar a vida dos estudantes, que acho que é o grande objetivo, né, fazer deles, né, um espaço, ou do esporte um espaço e uma oportunidade para esse crescimento profissional e pessoal, e impactar a sociedade, né, de uma maneira positiva. Obrigado mesmo, conte comigo por aqui, seguimos juntos. Valeu, Zé, obrigadão, abraço.